Inscritos para mais uma aula de geografia. Vocês podem ter como referência a apostila, páginas de 11 a 17, ok? Então hoje falaremos aí sobre divisão regional, caracterizando o que é uma região, os domínios naturais do Brasil, em especial com relação à sua vegetação. Depois a divisão geográfica em si, nas 5 regiões que compõem o Brasil. A gente já viu em aulas anteriores que a regionalização é quando se divide o espaço geográfico em regiões. Poderíamos dizer até em pequenos pedaços, e o objetivo é facilitar o estudo para entender problemas, para levantar soluções para aqueles problemas e também na forma de expandir uma determinada área, né? Então essa configuração que o Brasil tem de 5 regiões ou dividida em 5 regiões ou partes facilita o estudo, o entendimento de problemas e também a condição de propor soluções para esses problemas, né? Nós costumamos dizer que o Brasil ele é um país de dimensões continentais, porque tem tamanho de um continente. O Brasil, na ordem, é o 5º país em extensão territorial, atrás de China, Índia, Rússia, Canadá, Estados Unidos, se eu não me engano, 5º lugar por aí. E também está entre os 10 mais populosos do mundo. Então o Brasil tem uma diversidade de flora, de fauna, tem uma extensa por todo o país faixa costeira ou litorânea. O Brasil tem a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia amazônica. Tem também o maior rio do mundo em comprimento e volume de água, que é o rio Amazonas, sem falar na sua variedade, na sua diversidade em todos os sentidos, né? Então, um país tão grande, com todas as características que torna ele assim tão grande, tão expressivo, nada melhor do que fazer essa divisão em regiões, em áreas geográficas, para facilitar a vida, o estudo, para propor soluções de problemas, né? E também na hora de expandir, de crescer, desenvolver uma determinada área, é interessante ter em mente também essa divisão. Na parte número 11, aí, nós temos, no final do primeiro parágrafo, uma pequena definição aí do que seja região. Isso quer dizer que região é um conjunto contínuo de paisagem mais ou menos semelhante, formaria uma região. Então, quando você chega na região sudeste, em especial aí, né, o Rio de Janeiro, que é a geografia muito em função de morros, então quando a gente pega esse conjunto de paisagens que são mais ou menos iguais, elas não são iguais, elas não são idênticas, mas elas são mais ou menos iguais, então isso vai caracterizar aquela região e vai ao mesmo tempo definir o que é uma região. Então, quando você cita-se característica da região norte ou da região nordeste, aí vai se fazer um levantamento, um estudo, vai fazer uma observação daquelas características que mais ou menos se assemelham e ela vai dar, então, o tom ou a definição daquela região, as paisagens. Por exemplo, você pega o sertão nordestino, é basicamente árido, semiárido, deserto, com uma vegetação que é adaptável ao calor e à seca, aquela vegetação quase que homogênea, ou quase que igual, mas muito mais para o lado de ser semelhante do que ser igual. E aí caracteriza o Nordeste. Quando a gente pensa em Nordeste, vem sempre à mente caatinga, estepe, seca, uma região desértica, principalmente lá para o lado do interior da região Nordeste e também do Norte, né? Quando você vai para outras áreas centro-oeste, como por exemplo o estado de Goiás,
você percebe aí também muito verde, muita montanha. Então essas paisagens mais ou menos iguais vai definir e ao mesmo tempo vai caracterizar uma determinada região. E cada região tem como fundamento os próprios elementos do quadro natural, como eu falei há pouco, ou seja, se é uma região que é muito deserta ou desértica, tem muitas montanhas, muitos morros, se é uma região mais plana, se o clima e a temperatura não variam muito ou variam muito. Então essas características são particulares e peculiares, vai fazer com que aquela região seja caracterizada, seja entendida e seja aí trabalhadas, ok? Bem, a partir da página 12, nós temos aí algumas características, né? Alguns domínios de cada região. Nós temos aí o domínio amazônico, que é uma região natural localizada na área equatorial, e aí a gente sabe que ela se caracteriza por baixa altitude, planície, baixo planalto, clima sempre quente e úmido, responsável pelas densas florestas. Então, quando a gente pega esse conjunto de características da região Amazônia, a gente tem o domínio amazônico. Por quê? Porque essas características elas são mais abundantes, ainda mais levando em conta a grande diversidade que é de fauna e flora ali na região do Amazonas, né? Da floresta amazônica, do estado do Amazonas em si. Nós temos também aí, né, o domínio do Cerrado, que ele tem lá também a sua característica própria, né, muito comum lá no chamado Planalto Central, ali onde fica Brasília, um pouco ali da região centro-oeste. Temos os domínios da Araucárias, que é muito comum no sul, especial ali no Paraná, que assim como o Cerrado, Amazonas tem também as suas características. Nós temos aí os domínios da pradaria, mais lá para o sul, Rio Grande do Sul, clima sempre frio, muito frio, né? E temos também o domínio das caatingas, né? Caatingas eu citei há pouco, norte, nordeste, interior, onde há escassez de chuva, onde a umidade é muito rara, o tempo geralmente é muito seco. E por fim temos o domínio dos mares e dos morros, né? É muito comum no estado do Rio de Janeiro, nós temos a chamada Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, né? Nós temos aí Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Espírito Santo, esses 4 estados que compõem a região sudeste, eles têm essas características abundantes de morro de mares, né? Como eu falei, né, a geografia do Rio de Janeiro é basicamente de morro. O seu relevo principal é o morro. E tem muitos mares. Nós temos aqui a região dos lagos, né? Nós temos aqui a região oceânica de Niterói. Nós temos o próprio litoral de toda a capital carioca. Então, essas características, abundância de água, lagos, rios, mares, e junto com o seu relevo, que é praticamente de montanhas e morros, da característica chamada domínio dos mares e dos morros, né? Eu tenho o costume de dizer que o Rio de Janeiro fica dentro de um buraco, como se fosse uma bacia. Quem sai ou entra pela chamada Serra das Araras em direção a São Paulo, percebe, né, quando está descendo, somente se for de carro ou de ônibus, né, vai perceber aí que é uma descida muito grande, muito íngreme, né, muito inclinada. E quando está subindo, né, a mesma coisa. E quando a gente vê uma imagem, né, ali de Copacabana, Lago Rodrigo de Freitas, assim, do alto, a gente vê que o rio praticamente é uma bacia. Isso seria, talvez, uma das formas de explicar porque que durante chuvas fortes o rio enche muito. Claro, tem questão de bueiro, de conservação, de lixo na rua que não pode jogar, essa questão toda, mas também essa geografia, né? Deixando o Rio de Janeiro como essa bacia, né? O Brasil está entre montanhas, o Rio de Janeiro está entre montanhas, entre morros,
Isso vai facilitar com que quando se chove muito forte, há um acúmulo muito grande de água, né? E aí sim entra a questão de rede de esgoto, o bueiro não estarem preparados, não estarem limpos, e isso vai fazer com que a água demore mais a escoar, e ela vá então se acumulando, acumulando e trazendo aí, como a gente vê infelizmente todos os anos, muitos prejuízos, né? Para a cidade, para o estado e principalmente para as famílias, e um dos maiores prejuízos é quando as muitas vidas acabam se perdendo por conta dessas chuvas fortes e enchentes. Então, a necessidade, a utilidade de estudar a região é justamente entender em que área nós vivemos, e não só o poder público, mas nós também, né, da chamada sociedade civil, entender que aquela área, aquela região tem suas características especiais, particulares, e se nós formos, por exemplo, ou se desejarmos implantar algum trabalho ou plantar alguma coisa, nós temos que estudar e entender como é que é a região para poder ter sucesso naquilo então que nós estamos tentando realizar, seja, claro, né, a nível físico, a nível espacial, a nível geográfico. E como eu posso então entender isso na prática? Principalmente quando nós queremos ocupar áreas. Eu vou comprar um terreno em um lugar e vou fazer uma casa, eu vou fazer um comércio, eu vou fazer uma empresa. Então esse estudo é necessário para que não só se conheça o solo em si, a terra onde vai se levantar uma parede, sei lá, um prédio, uma casa, enfim, mas todo esse conjunto de características para saber o que pode ocorrer no verão, no inverno, na primavera, quando vierem chuvas fortes, né, quando for uma época de frio intenso, né, porque tudo isso, o clima, obviamente vai influenciar dependendo daquilo que você queira ali, então, realizar, ok? Então por hoje é só, tenha uma boa aula e até a próxima.